Amanhã o Botafogo pega o Carabobo. Na Venezuela, jogo de Libertadores, o Botafogo está em terceiro. E dessa vez o Everaldo faz o gol, o Fluminense venceu 2-1. Amanhã o Botafogo pega o Carabobo. Na Venezuela, jogo de Libertadores, o Botafogo está em terceiro no grupo, né? Tem que vencer. Juliano Lima, informações do Botafogo pra gente, para esse jogo tão importante. Tudo bem, Escobar? Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é, ontem o Botafogo chegou na cidade de Valência, na Venezuela. Amanhã, como você disse, o time enfrenta o Carabobo pela Libertadores. A novidade é a volta do volante Gregory. Ele que estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, viajou com a equipe e deve ser titular amanhã contra o Carabobo. Fica uma dúvida quem vai substituir o Savarino. O Savarino teve uma lesão na coxa direita contra o capital do Distrito Federal pela Copa do Brasil na semana passada. E a tendência é de que o Patrick de Paula seja posicionado ali, né, titular dessa equipe pelo lado esquerdo, como foi no jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova em Salvador, no último sábado. O Botafogo perdeu por 1-0, gol do Cauli. Vale lembrar que o Matheus Martins está machucado, o Santiago Rodrigues está machucado, então por isso o Patrick de Paula deve ser titular nessa posição. E como você falou, o Botafogo tem apenas 3 pontos na Libertadores, 3 pontos no Grupo A, e aí depois vai ter 2 partidas aqui no Newton Santos para tentar recuperar no grupo. Enfim, missão difícil para o Botafogo, Escobar. Eu não acho que o Botafogo jogou mal, tá? Eu sempre falo aqui do adversário. A gente não pode esquecer que do outro lado tem um adversário. O Bahia tá muito bem treinado, o Bahia é muito qualificado, tem pé. Esse moleque, o que eu xinguei esse Pulga o jogo inteiro. Que garoto moniado, que a minha avó não gosta que eu fale essa palavra. Sabe aquela moniada? Meu Deus do céu, o moleque subia lá que ninguém segurava o garoto. Vinha tentando parar, o Veneu, o menino não para. O garoto é muita qualidade, o garoto que veio do Ceará. Inclusive o gol começa a jogada com ele. O Botafogo não joga mal, o Arthur perdeu um gol, assim, teve boas chances. Uma chuva que dá uma atrapalhadinha pra todo mundo no espetáculo, né? Então, assim, poderia ter sido 1-0 Botafogo, 1-0 Bahia, 1-1. Não teria sido injusto para nenhum dos lados. O Botafogo não fez uma partida ruim. Mas, ô Lucas Pedrosa, é a máxima do futebol e nessa temporada eu tô falando isso. Você a cada jogo é como ganhar um título. Porque os adversários estão cada vez mais difíceis. Então, assim, não tem jogo mais fácil para ninguém. Essa temporada está insuportável, Lucas Pedrosa. Muito complicado, ainda mais com o que é o Bahia nessa temporada, um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, com várias peças individuais qualificadíssimas. Esse garoto que foi contratado junto ao Ceará é um negócio assim assustador. A jogada que ele fez me lembrou o fenômeno mundial que hoje vem, que é o do Yamal, que é o tipo de jogada que você tira 3 jogadores e aí é aquilo que a gente sempre fala. O atleta que tem a capacidade de decidir um jogo no lance, ele é o diferencial. Porque no final das contas foi 1-0 Bahia com a jogadaça do Eric Pulga. Verdade. Claro que a jogada começa bonito também. O Caio Alexandre dá um lençol, o Bahia sai jogando ali. Caio Alexandre dá um lençol, o Bahia sai jogando. Mas quem faz a jogada toda do gol, quem dá o gol pro Cauli é o Eric Pulga. Só que o Botafogo teve a chance do Arthur, teve a chance do Igor Jesus, que ele acaba driblando ali, batendo, e o Marcos Felipe, se eu não me engano, faz uma belíssima defesa. Então foi um jogo muito disputado, eu tô longe de achar que o Botafogo também fez uma partida de terra arrasada, muito pelo contrário. Ainda peca muito nessa finalização. O Mastriani, aos pouquinhos, ele vai se encontrando, mas também não fez ainda uma grande partida com a camisa do Botafogo. Patrick de Paula, para mim, é uma insistência, assim, bem difícil de entender nesse momento do Renato Paiva, mas são as peças que ele tem no campo, é esse lance aí que eu falei, ó, que foi uma belíssima jogada e aí o Marcos Felipe acaba agarrando. O Bahia teve essa chance aí que acabou culminando nesse amarelo do John, o Jean Lucas perde o gol e com certeza o Natan tiraria naquele momento ali. Eu acho que foi um resultado normal, Fernando, eu vou ser muito honesto. Pelo momento que as duas equipes vivem na temporada, o Bahia vive uma temporada melhor do que a do Botafogo, o Bahia é melhor treinado que o Botafogo e o Bahia hoje, falando sobre 1 contra 11, é um time que tem mais qualidade do que o Botafogo. Até porque alguns jogadores do Botafogo que foram reforços não conseguiram ainda jogar o que eles sabem. Então, para mim, o resultado normal, Bahia foi merecedor dessa vitória. E esse foi um jogo sem uma peça que, para mim, tem sido um personagem super importante, foi o Gregory. O Gregory estava suspenso nessa partida. A opção do Renato foi botar o Newton, que eu falei, para mim, foi a grande boa notícia na temporada aí, nesse Campeonato Carioca. O Newton, que é um jogador com muita qualidade,
Mas eu, Fernanda, para esse jogo escolheria o Danilo Barbosa, que é um jogador com extrema experiência. Eu acho que talvez seria o único retoque em relação às escolhas que o Renato fez para esse jogo, o Vene. E tem também a escolha do PK mais uma vez, ele começando a jogar. O que você acha, o Vene Casagrande, em relação a esses dois pontos? O PK começar e o Danilo não começar jogando. Você foi exatamente onde eu queria comentar, porque eu não começaria com o Newton, embora seja um jogador promissor, um jovem que eu venho elogiando aqui, enfim, acho que o empréstimo dele ao Criciúma fez ele amadurecer, pegar ritmo de jogo, mas eu começaria com o Danilo Barbosa, tendo em vista o histórico do Danilo com a camisa do Botafogo, e eu não entendo mais a insistência do Renato Paiva no Patrick de Paula, na função que ele vem escalando o Patrick de Paula. Muitos torcedores até brincam comigo assim nas ruas, falando assim, na verdade ele quer valorizar. Beleza, ele quer valorizar o jogador, a diretoria quer valorizar o jogador, coloca em outra posição, porque na verdade está desvalorizando o jogador, porque o Patrick de Paula, a gente vê a queda de rendimento dele, e assim, nem tem como criticar o Patrick de Paula, porque é uma função que não é a dele. Ele é segundo volante, ele poderia muito bem fazer a função do Gregory, por exemplo, jogar recuado. Aí você bota um outro jogador para fazer a função que o Patrick de Paula fez. O próprio Newton faz isso. É isso. Ou tem até mesmo o Cauê, tem outros jogadores à disposição que poderia fazer essa função. Cauã Lind. Exatamente. Então, assim, não tem nenhum problema ele fazer isso. Mas ele insiste no Patrick de Paula nessa função que a gente já viu que não dá certo, não deu certo contra o Bahia. Concordo com você também que o Botafogo não fez um péssimo jogo e é isso, é valorizar também o adversário. O Rogério Ceni vem fazendo um grande trabalho à frente do Bahia. Hoje você perder para o Bahia não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. A gente viu o Bahia vencer do Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras. Então, assim, é um time que você tem que respeitar e ficar de olho no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem mais. É Botafogo, Carabobo, Libertadores. Já tá na Venezuela, já viajou o Botafogo, sem Barbosa, Bastos, Savarino, Matheus Martins e Santi Rodrigues são as 5 baixas pro Botafogo. Torcida alvinegra, Botafogo perde, né, para a equipe do Bahia. Né, esse 1-0, né, os torcedores do Botafogo não estão gostando desse desempenho. Savarino lesionado, né, o zagueiro Alexander Barbosa. Então, assim, o Botafogo precisa reforçar, né, o volante Wendel, né, que só chega no meio do ano. Né, também teve uma pequena lesão, então assim, o Botafogo tem que analisar muito bem o mercado se quiser realmente ganhar títulos no final da temporada, né? E saiu uma informação agora há pouco, dando conta de que o Botafogo monitora a situação do atacante Richarlison, né, para elevar o nível de competitividade do time, né, para disputar a titularidade com o Igor Jesus, tendo em vista que o atacante está jogando muitos jogos, né, e assim, é o único jogador que está decidindo, que faz gols. Então o Richarlison quer muito disputar a Copa do Mundo, então assim, o atleta até aceita, tá, voltar para o Brasil para jogar com a camisa do Botafogo, que é um time que o John Textor, ele fazendo um bom campeonato, poderá voltar para a Europa, né? Então assim, o jogador tem noção disso, sabe disso. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Richarlison com a camisa do Botafogo, sim ou não? O que vocês acham? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E eu quero saber de vocês, qual meio-campista vocês aceitariam trazer para o Botafogo para substituir tanto o Savarino, né, o Santi Rodrigues e também o Thiago Almada. Deixa nos comentários aqui que eu quero ouvir a opinião de todos. Fiquem com Deus e até a próxima!